Hoje é dia 1º de fevereiro, terminamos o primeiro mês do ano ontem, então. E 1º de fevereiro de 2019, né? Caso alguém veja isso, sei lá quando. E estamos aqui iniciando o bate-papo, então, com o Fred Dutra. Eu sou o Alexander. E, na verdade, não temos nenhum assunto pré-definido, temos alguns assuntos aí pegando fogo, como, por exemplo, o estouro da barragem, né, em Brumadinho. Brumadinho é um assunto interessante, porque dá margem para muita coisa. Eu me vi envolvido essa semana, esses dias até ontem, numa discussão a esse respeito. É, absolutamente, aquelas discussões que começam de um motivo absolutamente banal e, de repente, todo mundo puxa as garras para fora, entendeu? E deixa o seu emocional, deixa o racional de lado. Isso, As pessoas exato. deixam o racional de lado e atacam com o emocional 100% afiado em cima de você. Né? Fui chamado de viado, de sério, sério, estuprador. Não chegaram a chamar de fascista, mas engraçado que eles são os defensores da minoria, né, das minorias e tudo mais. Mas, no final das contas, se você cavar um pouquinho debaixo desse esmalte, eles são racistas, eles são homofóbicos, né? Eles são os fascistas de verdade, né? É engraçado isso. Você acaba descobrindo que algumas pessoas, não sei se muitas, mas pelo menos algumas sim, o Dom Bertrand, inclusive, também já tratou do assunto. A gente acaba descobrindo que o Brasil de verdade é bem diferente desse Brasil da superfície, né? Esse Brasil da superfície, que é essa turminha aí lacradora, eles não, na verdade, eles não são o Brasil de verdade. O Brasil de verdade, na verdade, é um Brasil muito, muito mais conservador do que aparenta ser, exatamente porque não está na superfície, não é a casca do ovo, né? Ele é o ovo todo, além da casca, na real, né? Mas diga lá, por que aconteceu isso com você? Quase te chamaram de tudo aí que você pode imaginar, mas pelo pouco que eu ouvi por aí, eu percebi que é exatamente isso. O pessoal entra no emocional ligado, desliga o racional e resolve falar. Vamos falar, que o que é importante é falar, não importa se eu li, se eu estudei, mas eu tenho que externar a minha opinião, mesmo que não seja exatamente uma opinião, mas um mero sentimento sobre a questão. Diga aí. Não, eu acho que bom, a questão começou porque um amigo meu, uma pessoa que eu prezo muito, não é necessariamente amigo próximo, mas é um rapaz que eu admiro, grande músico. Ele postou na página dele um post polêmico, que era um dizer daqueles, alguma coisa no sentido de Carlinhos Brown, Chico Buarque, Caetano Veloso, todos saíram para fazer, né, movimentar as massas para fazer show em prol né, da defesa do Lula, como se fosse em defesa do Brasil, né? Uhum. Mostrando grande generosidade, né, e sentimento cívico, né? E agora, por exemplo, na história de Brumadinho, cadê esses caras? Né? Certo. Alguma coisa nesse sentido. Era uma coisa mais, um textinho mais compacto, né? Em essência chamando eles de hipócritas, né? E eu fiquei surpreso porque primeiro eu fiquei surpreso toda vez que eu descubro que alguém não é de esquerda, né? Eu já acho assim, pô, que legal, bacana. Segundo, que esse cara, ele é músico e ele também tem umas outras atividades comerciais também. E eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, ele é um garoto, é um rapaz mais novo. Eu falei assim, será que ele não está atentando para o perigo? Porque ele está colocando, de uma certa forma, ele está se arriscando a perder fãs, a perder clientes, entendeu? Certo. Então,
enfim, seja lá por que for, entendeu? Eu entrei, quando eu vi aquele post dele, eu entrei, imediatamente já tinha automaticamente 6 posts, foi na hora, assim, 6 pessoas condenando, né? Um segurando a cruz, o outro martelando o prego, assim, o outro nos pés, crucificando o infeliz, né? Certo. E aí eu tentei uma coisa que não é do meu feitio, mas eu tentei entrar de uma forma apaziguadora, com educação, né? E falei, olha, eu entendo dos dois lados e tal, mas tem essa perspectiva aqui. E a coisa não prestou, entendeu? Sim. Os argumentos os mais estapafúrdios possíveis, né? E como todos eles eram PT empedernidos, agora muito curioso algumas coisas, como por exemplo assim, os caras estavam atacando direto, mas alguns dizendo assim, não, eu não sou de esquerda não, eu não estou defendendo o Lula não, entendeu? E há um ponto em que eu fiquei na dúvida, será que eles realmente se será, de repente o cara está sendo sincero, ele não sabe o que ele está fazendo, ele nem sabe o que ele defende, ele não Uhum. sabe o que ele acredita. Porque Uhum. eu acho que parte dessa galera, aí eu não vou saber situar mais ou menos a que geração, a partir de que geração, parte dessa galera tá se vendo, consciente ou inconscientemente, eles estão se vendo vendidos. Por quê? Porque eles entraram em casa, todo mundo sempre falou, desde que ele era neném, que a esquerda era boazinha e que os outros é que eram os maus. Depois ele foi para a escola e da tiazinha da alfabetização até o professor que ele mais se amarra no último ano do colegial, disseram para ele que a esquerda era sensacional e que a direita era Hitler. Depois ele entrou Isso. para a universidade, aí ele teve, por fim, finalmente, a comprovação, né, sem deixar dúvida, de que sim, a esquerda são os heróis e a direita são os bandidos, Darth Vader, a estrela da morte, né? Como você quiser pintar isso. Uhum. E aí, de repente, ele se depara com uma realidade a partir de 2015 que não corrobora com nada disso e que vai se provando. Se antes ele não conseguia enxergar nenhuma pista disso, a partir de 2015, de forma crescente, se tornou impossível não ver. Então, essas pessoas estão, a meu ver, porque a alternativa, Alexander, qual seria? A alternativa seria a pessoa acreditar em coisas como o Moro é um agente da CIA treinado que veio para cá para derrubar a Dilma e a nomeação dele para ministro é prova cabal de que disso tudo que nós estamos falando, há uma grande conspiração, o STF não está a favor do PT. Quer dizer, alternativas seriam acreditar em suposições, né, em teorias, que elas são as mais malucas, as mais Sim. malucas. Né? Eu não conheço. Eu conheço a teoria de que Hitler fugiu para a Argentina, eu Certo. conheço as teorias que falam sobre as explicações alternativas para o que aconteceu em 11 de setembro em Nova York. Eu Certo. conheço várias teorias desse tipo. Nenhuma me parece tão, como o americano diz, far out, tão distante, tão descolada da sanidade quanto essas, entendeu? De você achar que o STF está contra o PT ou de que o Moro seja um agente da CIA, né? Então não tem, é muito difícil para essa gente encontrar, eles estão amassando barro, sabe? Eles estão, sabe quando você fica pisando na lama, né? Amassando. Eu acho inclusive que antigamente você preparava barro para tijolo assim, né? Você jogava a água e a terra e o pessoal ficava pisando ali, amassando barro. Eles estão amassando barro, mas eles estão num pântano, eles estão tentando encontrar algum argumento que lhes dê algum tipo, sabe, alguma coisa que possa sustentar uma contra-argumentação e eles não têm.
entendeu? Não tem absoluto. Então, todos, apesar de que alguns já estavam nessa loucura de descolamento da realidade, agora todas as pessoas que querem defender a esquerda, querem defender Lula, estão nesse barro, nessa situação em que eles estão descolados da realidade por uma grande distância eles perderam os seus heróis, né? E é estranho, deve ser estranho olhar para o inimigo, para aquela pessoa que, veja bem, estou falando de pessoas de 50, talvez até 60 anos de idade, que estão acostumados, sempre tiveram acostumados a ver esse cenário. Quem é da direita é mau, bandido, quem é da esquerda é bom. Agora, o cara deve estar se sentindo muito estranho. A dissonância cognitiva, tamanho do bonde, né? E aí a conversa que eu tentei ter com eles, e eu tentei ser educado porque eu não queria entrar na página desse rapaz, que eu gosto muito dele, mas eu não tenho muita intimidade, não queria chegar lá, né, no meu estilo tradicional, soltando granadas e o diabo a quatro, né? Fazer uma quizumba na página do cara. Então eu tentei fazer isso de uma forma mais educada possível. Mas Não adiantou nada. não adiantou. Mas olha, vou dizer uma coisa, eu aprendi. Não, eles conversaram. Eu não conheço aquela gente. São pessoas da cidade onde eu morei muitos anos, que eu adoro essa cidade, que é Nova Friburgo, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Certo. Mas eu não sei como é que seria, de repente, se eu tivesse se o perfil das pessoas seria se ele é muito diferente. Aí você colocou uma questão. Será que o perfil dessas pessoas é diferente do perfil de pessoas que eu estou acostumado a debater? Ou a minha mudança de abordagem determinou isso? Eu acho que foi uma boa experiência para mim nesse sentido, porque por menos que eles conversassem, eles conversaram. E eu já tive muitas experiências em que não estava nem a conversa foi possível. As pessoas partiam logo de cara para a agressão, né? Então eu acho que foi razoavelmente interessante, entendeu? Em termos de cutucar a outra pessoa e expor, olha, será que é assim? Sabe? Existem outras perspectivas, existem outras formas. Inclusive porque essa questão de Brumadinho, Alexandra, ela é de dar nó como é que chama? Dar uma torcida no rabo do porco, entendeu? Porque é uma empresa que foi privatizada e que a gente descobriu, aliás, esse evento todo de Brumadinho, passando para Brumadinho, eu acho que foi muito interessante. Pelo amor de Deus, eu estou falando muito interessante, mas que Deus tenha todas as pessoas. Sim. Foram mais de 100 pessoas que morreram, enfim, é uma tragédia. Nossa solidariedade para todos eles em Brumadinho. Sim, seria melhor que não acontecesse e não fosse interessante do que tendo acontecido enfim, causou uma série de debates que são interessantes por si, mas que preferíamos todos, claro, que não tivesse acontecido nada disso e estivéssemos conversando sobre qualquer outra coisa. Exatamente. Enfim, Brumadinho, do ponto de vista, tendo acontecido a tragédia, do ponto de vista político, muito interessante, porque, primeiro, a Mariana levantou uma discussão que Brumadinho escancarou, que é o fato de que essa privatização do FHC foi de Araque. Né? As privatizações do FHC foram financiadas com dinheiro do BNDES, com participação, com muitos dos compradores sendo fundos de pensão estatais ou controlados por investidores que estavam ligados ao governo, além da questão da Golden Share e tudo mais.
que Aham. no caso da Embraer nunca atrapalhou ao desenvolvimento da Embraer. Mas no caso da Vale, a coisa foi muito diferente, porque a Vale faturava 3 bilhões e o Roger Agnelli, que foi o executivo contratado para tocar a Vale a partir de 2001, o cara ele simplesmente multiplicou o faturamento da empresa em 1.500%, Certo. apenas em 1.500%. Então, daí você já vê qual é a diferença entre uma gestão profissional e uma gestão estatal, né? Sim. A partir de 2000, Eu não tenho. Se você está dizendo que é 1.500%, eu não estou contestando. Só para facilitar a conta aí, para quem fala, puta, 1.500% quer dizer o quê? Quer dizer 16 vezes. é, 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 Multiplicou por 16. exato, exato, Ou seja, exato. foi um trabalho realmente, em termos de produtividade, fantástico. Brutal, brutal, brutal. Você trabalha eu sei que você acompanha o mercado de capital, você imagina, 1.500% em 10 anos é uma loucura, Sim, entendeu? É, Só que, só que ele fez uma gestão como uma empresa privada. Uma das primeiras coisas que ele fez foi cuidar da gestão ambiental da empresa e a Vale ganhou uma certificação internacional de transparência na emissão de carbono. Tá? Isso é fundamental para a Vale, por quê? Porque uma empresa do porte da Vale, ela precisa de muito dinheiro para financiar a sua operação. E a única forma, as duas únicas fontes de dinheiro barato são ou o BNDES, e aí ela está nas mãos do governo, tá? Ou ela vai buscar dinheiro lá fora. Para ela buscar dinheiro lá fora, ela tem que ter dinheiro lá fora barato, ela tem que ter um nome respeitado. Então, ele conseguiu essa certificação ambiental. Logo depois, ele foi reconhecido como um dos maiores gestores do mundo, CEO, né, Chief Executive Officer, um dos maiores administradores de empresa do mundo, né? A Vale foi reconhecida como boas práticas, né? Quer dizer, a empresa ele alcançou boa reputação lá fora, então ele obteve esse dinheiro, esse financiamento barato, tá? Livre das mãos da interferência do governo. E aí, para encurtar a história, muitas coisas foram acontecendo, entre elas, por exemplo, tem a tal da história dos navios, que ficou muito famosa. sim, Em vez dele comprar navios aqui no Brasil, pagando o dobro ou mais do preço, ele comprou lá fora pela metade sim, do preço. Isso enfureceu o Lula, né, sim. enfureceu o governo do Lula, e eles começaram a campanha para derrubar ele, né, tentaram de todas as formas possíveis e imagináveis e conseguiram em 2011. Em Sim. 2011, o Roger Agnelli foi embora, e aí o governo tomou conta, entrou esse presidente da Vale que está aí até hoje, eu agora esqueci o nome dele. Mas o cara que está aí hoje foi o cara nomeado em Fábio 2011. Schwartzman. So be it. Você está dizendo, então é. Sim, É, Mas e aí, cara, é o seguinte, aí você não precisa estar na mão do governo, aí o governo tomou conta da Vale de diversas formas possíveis, mas o resumo da história é que está na mão do governo, você vai usar o dinheiro do BNDES, dane-se as melhores práticas de captação de recursos, e não vamos gastar dinheiro com essa porcaria de proteção, de ficar investindo milhões de dólares em segurança numa operação, sendo que de repente nunca vai acontecer nada de errado, tá tudo bem. Você está entendendo? Ou uhum, seja, é aquela história de você pega a sua vaca leiteira, né, e você tira todo o leite dela até sair sangue, entendeu? Até o bicho cair morto. Foi o que eles fizeram com a Vale. Curiosamente, entendeu?
Em 2015 aconteceu Mariana, né? E em novembro de 2015, o Roger Agnelli foi entrevistado pelo um repórter que cobria o mercado financeiro e falou assim, olha, esse negócio aí de Mariana e tal. Ele falou, olha, eu não quero falar muito, porque eu ainda sou acionista, agora eu não estou entendendo nada, porque não era para nada disso ter acontecido. É inexplicável o que aconteceu. A Vale tem know-how, tem tecnologia para lidar com esse tipo de situação. Tem enfim, ele falou algumas poucas palavras dizendo nesse sentido, de que era inexplicável o que tinha acontecido, porque a Vale tinha toda a capacidade e a condição operacional e tecnológica de evitar esse tipo de acidente. Isso foi em março de 2015, tá? Perdão, Sim, isso foi em novembro de 2015. E em março de 2016, o avião dele caiu com toda a família e ele morreu. sim, sim. Então, aí já fica uma coisa estranha. E aí, ou seja, a Vale, ela foi todo o trabalho do ANL de tornar uma operação, de fazer dela uma operação eficiente nos padrões internacionais, ele foi por água abaixo. Porque a questão toda é o seguinte: alguém fez uma reportagem há um tempo atrás, eu acho que eu até compartilhei contigo lá com o grupo, e o cara dizendo o seguinte: olha, muita gente dizendo um monte de coisa agora, cada um com a teoria, cada um com uma sugestão, cada um querendo aprovar mais leis, mais isso, mais aquilo, e nada, tudo isso é precipitado, e na minha opinião, o cara ele era especialista em avaliação de risco. Nada disso adianta. Vocês só vão piorar a situação. O que adianta é acabar com a impunidade. Na hora que você pega as pessoas e pá, preso, tá? Você não precisa se preocupar nem em legislar sobre qual é o tipo de barragem que o cara tem lá, não. Sim. É só ficar bem claro para o empresário, para as empresas. Meu amigo, se acontecer alguma coisa, não quero saber se é uma mineradora, se é uma petroquímica, se é uma empresa, se é construção civil, se o cara está construindo prédio lá, ou se ele está fazendo cheeseburger. Eu não quero saber. Se alguém morrer, se alguém se machucar, você vai para a cadeia. É inapelável. Porque foi isso, por exemplo, que aconteceu se você pegar e estudar o caso Enron. Não sei se você se lembra dessa história da Enron, que era uma empresa americana de energia Sim. elétrica. Meu amigo, quando foi descoberto a fraude, no dia seguinte, os agentes do FBI entraram dentro da empresa, levaram todos os computadores e todos os executivos para conversar, todo mundo preso, para começar. Para começar. E aí o Chief Executive Officer, o Chief Financial Officer, quer dizer, o equivalente ao que seria o diretor financeiro aqui no Brasil, todos eles ficaram presos. Dali eles foram para o julgamento e do julgamento eles voltaram para a cadeia. Acabou. Acabou. Entendeu? O resto, como vai lidar com as questões e tal, não sei o quê, é secundário. Então isso já evita, você não tem que ficar se preocupando em aprovar qual é o tipo de legislação, porque esse tipo de coisa, inclusive a tecnologia, muda muito rapidamente, dependendo de cada setor, mas praticamente hoje em dia, né, se você olhar o que a indústria faz em qualquer lugar do mundo, hoje em dia é muito diferente do que ela fazia há 10 anos atrás. A tecnologia muda, os procedimentos de segurança mudam. Isso tem que ser interesse da empresa. A empresa perante a sociedade tem que ficar claro só uma coisa: se fizer merda, vai para a cadeia. Acabou. Entendeu? E vai pagar uma multa bilionária para todo mundo que você sabe que você prejudicar. Isso é uma coisa. Agora, o Roger Agnelli, ele estava muito além disso. Roger Agnelli não estava preocupado com, com consequências jurídicas da história. Ele estava além, à frente da legislação, porque para ele o importante era que a empresa fosse reconhecida como
melhores práticas de segurança, de respeito ambiental, para que ela pudesse ter a reputação suficiente para captar dinheiro barato. E, de fato, esse aumento de faturamento, de aumento do valor da empresa, extraordinário, que se deu em função de que ela saiu da mão do Estado, ou seja, a empresa... Você imagina botar um deputado federal para cuidar da Vale, meu amigo? Você Então, imagina você pegar, cita qualquer nome. Imagina você pegar aí, sabe, qualquer nome. Quem é o deputado federal que pode administrar a Vale? Você está entendendo? É loucura. Ou o senador, entendeu? Porque era isso que a gente fazia. Era isso que a gente fazia. Né? Então, assim, então foi muito, de uma certa forma, foi muito fácil para ele fazer uma diferença muito grande, mas ele levou a empresa a níveis de excelência mundiais, entendeu? E isso tudo foi destruído de 2011 para cá. Então, de repente, inclusive tem um cara aqui, isso aqui eu posso dizer porque está aqui na minha telinha aqui. O cara publicou só uma observação, aquelas observaçõezinhas perspicazes que fazem você pensar. Quem regulamenta o setor inteiro? O Estado. Quem fiscaliza? Certo. Quem fiscaliza? O Estado. Também. Quem julga? O Estado. Quem subsidia com crédito barato? O Estado. Quem fornece a infraestrutura? O Estado. Quem fornece concessão para a construção? O Estado. Quem fornece concessão para a operação? O Estado. Quem tem a maior parcela de lucros através das taxas e impostos? O Estado. Quem é o acionista majoritário? O banco que mais recebeu subsídio estatal na última década. Sim. Ou seja... na prática... É o Estado. É o Estado. Entendeu? Então, assim, aí você vê o esquerdopata entrando numa espiral, né, dissonância. Aí cola o relé do cidadão, porque ele não tem como atacar o Bolsonaro, nem os capitalistas malvadões. Mas tenta. Eu já vi artigo de uma pessoa falando... que por causa de Brumadinho, então agora o governo do Bolsonaro precisa mudar o que pensa sobre essas questões ambientais. Ou seja, aquele pinheirinho que você tem aí no quintal da tua casa, claro que isso não existe mais, quem tem, esquece, vai ficar para sempre na cabeça dessas pessoas. Não vai poder cortar, porque se cortar esse pinheirinho, vai romper uma outra barragem. Não, a lógica, olha, Alexandre, o que me assusta é o seguinte, o que sempre me assusta constantemente e vai continuar me assustando, é que eles conseguem colar uma narrativa maluca, sem prova nenhuma, sem evidência nenhuma, e eles dizem para você que não tem evidência nenhuma. Você quer ver um exemplo disso? Ontem eu estava passando pela sala, e por descuido estava a televisão lá ligada, com o Globo News ligado. Certo? Oh, meu Deus! Tava o Gaga Chucro. Não, Leilani Neubart. Leilani Neubart falando do frio em Chicago. Aí ela falou assim, olha, está fazendo um frio danado. Mas, então é o esfriamento global. Não, ouça. O frio danado, olha, o rapaz botou uma camiseta molhada aqui e em poucas horas ela se petrificou, ela ficou congelada. E isso é para aqueles que ainda têm coragem de duvidar das mudanças climáticas. Mudou um pouco. E aí o cara diz, sim, Chicago não experimentava temperaturas tão frias desde há 30 anos atrás. Há mais de 30 anos que Chicago... Espera aí, para tudo. Quer dizer que essa não é a temperatura mais fria da história de Chicago? Não. Ué? Há 30 anos atrás teve uma geada, teve um inverno tão forte quanto. E eu vou chutar aqui, tá? Agora eu vou aqui viajar na maionese, na minha fantasia. Eu sou capaz de apostar que
um bom dinheiro, R$ 1.000 aqui, tá? Que se a gente for buscar os dados, a gente vai ver que antes dessa temperatura mais fria de 30 anos atrás, provavelmente há 35 ou 40 anos atrás, teve uma temperatura mais fria ainda. Você está Sim, entendendo? Você tá lógico, entendendo? é Então, óbvio. cadê a prova inquestionável de mudança climática? Não tem, mas é só. Mas sabe como é que eles trabalham? É só ficar batendo, repetindo, 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 Sim, repetindo o tempo todo, entendeu? sim, Olha, choveu ontem na minha casa, prova irrefutável da mudança climática, entendeu? isso. O Bolsonaro tomou um copo d'água. O Bolsonaro bebe vinho branco, disse que gosta muito de vinho branco. Sabe quem que gostava muito de vinho branco também? Hitler. Sim, sim, Isso é prova irrefutável. sim, E aí ele fica repetindo, 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 e tem gente que é formada, que tem pós-graduação, que diz que lê muito livro cabeça, que é inteligente, e que fica assim na televisão, assim, ó, aham. Igual aquele filme 1984, naquela hora do ódio, em que as pessoas se reuniam para odiar todas elas juntas uma figura. É a mesma coisa. sim. Não precisa ter argumento. Então, o pessoal esquece também que o cara do bigodinho lá da Alemanha também adorava cães, né? Adorava animais. Isso daí o pessoal esquece. E era vegetariano. Isso eu não sabia. Sensacional, não sabia dessa. Velho. É mesmo. Olha que ironia, né? Olha Então, que ironia. inclusive também de acordo com o que eu descobri esses dias, é, ele também não, ele foi e talvez também um sujeito aqui do Brasil seja da mesma forma que o Arafat, entre outros, para não dizer, acho que o Stalin e o Lenin, que receberam a indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Cara, não, eu ouvi isso. Não sei Então, quem que disse isso ontem, em algum streaming que eu estava vendo, foi dito isso, então que Hitler já recebeu o Nobel da Paz, que Stalin já não recebeu, recebeu, mas foi indicado. foi indicado. Desses daí, o único terrorista, e aqui talvez a gente receba alguma pedrada por isso, e que se exploda, a ideia é essa mesmo, pode apedrejar, é o Mandela. O Mandela, aquele terrorista safado, assassino, que casou com uma mulher que era talvez pior do que ele, que colocava pneus no pescoço de quem discordava dela e metia fogo, Exato, exato, né? Enfim, exato. esse tipo de gente é que é indicado para o Prêmio Nobel da Paz. É uma loucura, é uma insanidade, né? Engraçado como é que a gente. Eu agradeço muito a internet, cara, porque permitiu a gente. Eu acho que aquela primeira parte da nossa conversa não foi gravada, então eu vou mencionar aqui só en passant rapidamente. Nós estávamos conversando sobre a quantidade de informações, de livros, de material que nós temos, que nós queremos ler e que nós não conseguimos porque é coisa demais. Né? Ontem mesmo você fez uma pergunta, isso assim, 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 pronto, baixaram um livro para você ler de não sei quantas páginas. Né? Isso eu agradeço muito, nós temos que ser gratos à internet e ficar vigilantes para defender essa liberdade que nós temos, né, na internet, porque é uma quantidade gigantesca de informação, e eu estou falando isso porque quando eu era garoto, a gente não tinha acesso a nada disso, e o prêmio Nobel era um cânone, era como se fosse a beatificação de uma pessoa. Foi até um escândalo que teve que ser explicado na minha época que eu peguei, quando deram o prêmio Nobel da Paz, que foi para, se não me engano, o Isaac Rabin e o Yasser Arafat. Foi, se não foi o Rabin, quem foi? Foi, foi o primeiro-ministro de Israel e Yasser Arafat. E aí todo mundo falou, mas como não? Porque eles realmente tinham feito um esforço danado e fizeram um acordo em Camp David em busca da paz. Né? Sim, Então aquilo foi polêmico, mas a gente não, naquela época,
a gente não sabia o que estava rolando antes, o que tinha rolado antes, né? Eu não tinha buscado, né? Quem é que tinha acesso naquela época? Então, Antes da internet, aonde que você ia buscar quem que eram os antigos vencedores do Nobel da Paz? Você está entendendo? Só com a biblioteca à mão. Eu estava em Friburgo nessa ocasião, eu não tinha acesso a nada disso, claro. entendeu? Nós não tínhamos acesso a informações. Hoje, você pega todas essas informações e você desnuda as mentiras todinhas, você descasca isso tudinho e mostra as incongruências, né? Enfim, são falsos, falsos, não vou dizer Falsos falsos, heróis. falsos Aproveitando, heróis. eu vou aproveitar até para dizer isso, que você acabou, né, procurando o termo e eu lancei esse falsos heróis. Por quê? Porque lá no começo dessa conversa, que agora a gente vai encaminhando para o final, o que é interessante é o seguinte: lá você começou a dizer dessa turma toda que está com ainda tem esses heróis da esquerda, o Lula, tal, por exemplo, né? E, e não sabe como lidar com a perda da imagem que foi construída na mente dele, de que ele era um ser iluminado e que, enfim, estava voltado para o bem e isso foi totalmente desmascarado, né? E nós, e eu sei que você também teve o Fernando Henrique como uma pessoa, claro, não era um deus, mas ele fez muito e para nós ele era, puxa vida, Fernando Henrique, nossa, fantástico, não sei o quê, graças a ele aconteceu isso, isso, isso. Mas hoje, se eu falar para você, Fred, o Fernando Henrique é nosso herói, o que você vai falar para mim? Não diga. Não, Não diga, excelente. Muito, não muito diga, bem. mas assim, Pois é. nós aprendemos a perceber que é um ser humano com um monte de falhas e que pisou no tomate muito mais do que acertou, embora tenha acertado em um ou outro ponto que até foi importante. E o Lula, de uma certa forma, ele pode ter acertado também em um outro ponto, mas ele era um pilantra e tanto um quanto o outro não podem jamais serem elevados ou serem vistos como heróis, porque eles não são. Não, E da exato. mesma forma que, por exemplo, o candidato no qual nós votamos hoje, se a gente perceber que também ele pise muito mais no tomate do que ele acerte, meu, jamais ele poderá ser elevado também a esse patamar de herói, porque não é. Na verdade, a gente está acostumado um pouco com isso, e aí, de novo, eu vou desenterrar aquela história do Pedro Bial, lá do Big Brother. Meu, os heróis são aquelas pessoas, aqueles sujeitos que a gente viu naquele vídeo de Brumadinho, um dos primeiros vídeos do resgate daquela moça. Aqueles caras são heróis que me deixam com vergonha de ser quem eu sou, porque eles fizeram muito mais do que muita gente, entendeu? E sem preparo nenhum. Ok, eles estavam lá procurando os parentes, mas não importa. Eles tiveram a coragem de pôr o pé naquela lama, né, aquela coisa desgraçada que estava acontecendo ali, e salvaram pessoas, eles salvaram vidas, entendeu? É. Esses são os heróis. Né? E Herói é herói isso é que quem se sacrifica, herói é quem quem põe a jogo, de verdade. é quem genuinamente está comprometido mais com o outro do que consigo mesmo. Quem sabe É, o nome deles? Eu não sei o nome deles. exato, exato, exato. Eles são anônimos também, né? Até porque você não consegue nem reconhecer o cara com tanta lama que ele tem. Eu, Eles são os esses são os heróis. exato, exato. Ou seja, a infâmia, a ofensa do Bial não vai ser esquecida nunca. Eu espero que não seja esquecida nunca. Não deixarei que seja esquecida. Exato. Eu Compromisso não, meu, não deixarei. exatamente. Olha, eu acho, até gostaria de falar mais, mas a gente está restrito aqui, a gente tem que acabar.
Mas eu gostaria de terminar só com essa reflexão sua, então. Ah, ah, quem são nossos verdadeiros heróis, né? E quem fez alguma coisa de verdade pelo bem do Brasil, né? E uma reflexão sobre a realidade nem sempre é tão óbvia, às vezes leva 10, 20 anos até você saber qual é a verdade, né? Fato. Isso isso é motivo para reflexão. Alexander, meu amigo, prazer falar contigo hoje. Foi muito bom. Vamos, Curto, dá vontade de continuar, mas o temos que ir. tempo, somos escravos dele. É isso aí, temos que ir. O tempo urge. Um grande abraço, amigo. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima.